Olá, bom dia para você. O programa 5watt, telejornal de negócios do Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região começa agora. Vamos aos destaques de hoje. Os efeitos da pandemia. Levantamento do 5watt revela as profissões mais afetadas com a crise. Na contramão das demissões, loja de artesanato modifica a produção, atrai mais clientes e contrata novos empregados. Procura pelo serviço de delivery faz empresa de embalagens de Taubaté dobrar a produção. Entregas de compras de supermercados aumentam 20%. Vendas de bicicletas disparam na região. Alguns empresários estão até perdendo clientes por falta de peças. E a procura da bike é tanto para substituir o transporte coletivo como para a prática de atividade esportiva, para sair um pouco do isolamento social. A paralisação do consumo, o isolamento social e a grande incerteza e medo da era coronavírus levaram a uma retração imensa das receitas empresariais e, com isso, a necessidade de se ajustar o quadro de funcionários. De março a junho, foram perdidos cerca de 30 mil empregos com carteira assinada na região. O 5watt fez um levantamento das ocupações que mais sofreram com a crise da Covid-19. Foram quase 5 meses com as portas fechadas. Os bares e restaurantes só puderam reabrir parcialmente no dia 8 de agosto, com o avanço da região no Plano São Paulo. Foram dias difíceis, com muitas perdas. Durante 3 meses nós ficamos fechados, sem faturamento nenhum, o faturamento caiu a zero. As contas vindo, funcionários, aluguéis, contas de luz, de água, que não pararam. Então a gente continuou parado e aguardando o que ia acontecer. Aí abrimos para delivery, nos últimos 2 meses, que o faturamento do delivery não paga as contas, mas ainda fatura 10% a 15% do faturamento total. E aí a gente continuou esperando que ia abrir. Aí conseguimos abrir agora, com 30%, e estamos contentes que está começando a coisa a acontecer. Antes da pandemia, 23 funcionários trabalhavam neste bar em Taubaté. Somente 15 voltaram com a reabertura. Alguns funcionários nós não podemos mais continuar com eles, outros ficaram com medo também dessa área, que não quiseram mais trabalhar na área por ter muito contato com o público. E aí a gente foi se encaixando e reduzimos um pouco o quadro de funcionário, aguardando agora uma retomada, a hora que estiver voltando aos nossos 100%. De março a junho deste ano, a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte perdeu quase 30 mil vínculos empregatícios. Um estudo do 5watt revelou as ocupações que mais sofreram com a crise. Entre as 3 primeiras estão os trabalhadores dos serviços de hotelaria, bares e restaurantes e comércio. Foram 6.367 postos de trabalhos perdidos nos 2 setores de serviços e 3.894 no varejo, somente para os cargos de vendedores e demonstradores. O proprietário desta loja de calçados explica que precisou dispensar 4 vendedores. Principalmente no setor de vendas tivemos que fazer, porque o fluxo de cliente com a pandemia é menor, até porque nós temos um limite de atendimento dentro do salão de vendas, tivemos que fazer essa adaptação, até porque não era preciso de todos para fazer o atendimento, sendo que tinha um limite programado. Neste hotel trabalham 25 funcionários e, apesar da crise, ninguém foi demitido, graças ao benefício emergencial de preservação do emprego e renda do governo federal, onde foram permitidos acordos entre empregados e empregadores, com suspensões de contratos e redução de salário. A direção do hotel decidiu por não dispensar funcionários, né? Porque a necessidade até do hotel físico mesmo dos funcionários e também para contribuir com a economia, que claro que influencia um funcionário desempregado, uma pessoa desempregada influencia na economia nesse ponto, né? Então,
A administração também utilizou os recursos do governo, que disponibilizou, né? Alguns funcionários em layoff, outros com horário reduzido. O hotel possui 90 apartamentos e a ocupação ainda está abaixo dos 20%. A expectativa é de melhoras nos próximos meses e todos os protocolos de saúde e segurança estão sendo realizados. Todos os funcionários envolvidos nessa questão e até os próprios funcionários que não são envolvidos diretamente na limpeza do hotel receberam treinamentos específicos quanto ao uso de EPIs, né, quanto ao uso dos produtos e, inclusive, os hóspedes também sendo avisados o que eles podem, o que não podem, o que devem, o que não devem fazer para contribuir com essa higienização. O Sincovat reforça que os cuidados devem continuar e a expectativa é de melhoras para o último trimestre do ano. A pandemia não acabou, ela continua aí, continua matando ainda muita gente, é preciso tomar muito cuidado. Então, essa questão da higiene, do álcool gel, do uso da máscara veio, né, para ficar. Nesse momento é importante o lojista conseguir e continuar trabalhando dessa maneira, mas precisa sim olhar para frente, né? Nós temos aí a chegada do Dia das Crianças, Black Friday, o mês do Natal, que com certeza vai ser diferente dos anos passados, mas a gente com certeza vamos ter aí sim picos de vendas, vamos ter uma situação melhor. Bom, enquanto muitas empresas foram prejudicadas pela pandemia e muitos funcionários perderam seus empregos, alguns negócios se transformaram e cresceram nesse período. Uma loja de artesanato de Taubaté modificou parte da sua produção e o resultado foi mais clientes, mais vendas e contratação de novos empregados. Soluções criativas que deram resultados positivos. Aqui as máquinas não pararam, pelo contrário, parte da produção diária desta empresa de artesanato foi substituída para atender a demanda do mercado em razão da pandemia. Somente esses painéis de proteção atraíram 40 novos clientes entre clínicas médicas, padarias, farmácias e supermercados. Na verdade, a gente não tinha esse mercado, né? A gente não tinha esses clientes de placa de Covid. A gente começou a fazer devido à pandemia, que foi onde foi o maior número nosso de vendas aí no momento. Para atender a demanda, a empresa precisou contratar 5 funcionários. Além dos painéis de proteção, outras oportunidades surgiram. Mais de 100 caixas como esta de festa surpresa, com suporte para bolo e docinhos, foram vendidas nos últimos meses. Esse produto foi que a gente desenvolveu, que a gente não tinha ele, não tinha procura dessa caixa, mas conforme agora que as festas estão sendo feitas mais exclusivas, só família mesmo, a pessoa vem, compra a caixa da gente, as decoradoras de festa, de faz doce da vida aí, ela vai, monta a caixa toda e entrega para o cliente final. A loja, que existe há 3 anos, possui mais de 3.000 modelos de peças e mesmo fechada durante a quarentena, não parou de inovar e produzir. Máscaras de proteção em acrílico, suporte para álcool em gel e até este cabide para pendurar as máscaras de pano também estão entre as novidades. Conforme a demanda, né, o pessoal começou a pedir umas coisas diferentes, a gente foi pesquisando e foi criando. A gente criou o suporte de álcool em gel, de MDF, a gente criou o suporte de máscara para a pessoa não deixar mais em qualquer local. Ela chega no canto, coloca no cantinho da porta da casa aí, para ficar mais prático para ela pegar depois também. São as oportunidades da pandemia. Em instantes, procura pelos serviços de delivery não para de crescer. Não saia daí, nós voltamos já. Empresário, você conhece o Sincovat? Sabia que podemos te ajudar a enxugar despesas e fazer seu negócio lucrar mais? É isso mesmo! O Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região tem ferramentas que podem melhorar o caixa da sua empresa e fazê-la mais lucrativa. Venha nos visitar e conferir os benefícios que podemos lhe oferecer. Sincovat, somos o braço forte do comércio.
Emília é dona de um pequeno comércio e teve uma bela ajuda para contratar seus funcionários. Ela aderiu ao regime especial de piso salarial, o REPIS. Com ele, as microempresas podem contratar colaboradores com valores salariais diferentes. Resultado: Emília consegue administrar melhor a sua folha de pagamento, investindo assim em outros setores da sua loja. Faça como ela. Procure o Sincovat e se informe sobre as vantagens do REPIS. Mesmo com a flexibilização e a abertura dos bares e restaurantes, o delivery continua crescendo, o que faz aumentar também a procura por embalagens. Na contramão da crise, uma empresa de Taubaté dobrou a produção e contratou novos funcionários. A popularidade do serviço de delivery já era grande, mas com a pandemia e os salões fechados, os pedidos para a entrega de pizzas aumentaram em torno de 30%. Nesta rede, são cerca de 450 unidades por dia somente na cidade de Taubaté. Algumas lojas nossas já era muito forte o delivery, né? A gente já estava acostumado com uma demanda alta de delivery, mas com o início dessa pandemia, a gente teve um boom muito grande nessa parte de entrega, e porque a galera que antes frequentava o salão aqui, agora estava pedindo na própria casa. Então a gente teve que aumentar o pedido de embalagem, a gente teve que aumentar a quantidade de alguns funcionários no delivery, motoqueiro também a gente teve que aumentar nas lojas. Nesta fábrica de embalagens, o ritmo de produção acelera a cada semana. São cerca de 8.000 placas de papelão por hora. De março a agosto deste ano, a empresa ganhou 30 novos clientes. Antes da pandemia, produzia em torno de 15 toneladas por mês e agora já são mais de 30 toneladas. Esse ano, em março, nas primeiras semanas, a gente teve uma baixa, né, que era relativa, era normal. E depois, com o delivery, a gente aumentou o dobro, na verdade. Era 15, 16 toneladas o normal nessa época. A gente está entre 30 e 33 toneladas mês. O foco da empresa são embalagens para produtos alimentícios como salgados, bolos e principalmente pizzas. São 100.000 caixas por mês. Como a produção dobrou, o número de colaboradores também aumentou. Na contramão da crise e do grande número de demissões, a fábrica contratou 5 funcionários. Pedro foi um deles. Faz um mês que eu entrei aqui, foi muito bom ser contratado nesse tempo de pandemia. Uma oportunidade que a empresa deu pra gente e está sendo muito bom. A diretora da empresa acredita que mesmo com a flexibilização e a abertura gradual dos restaurantes, o delivery vai continuar forte e deve ser uma tendência. Hoje em dia, com essa doença, o pessoal não vai mais frequentar como frequentava, né? Ontem mesmo eu fui num restaurante e eu vi que só tinha eu dentro do restaurante. Então, assim, acredito que as pessoas não vão frequentar mesmo e vai ser a bola da vez, né? O delivery, e a gente está aí nessa. Com a demanda em alta, praticamente não há produtos estocados. Pelo contrário, falta até matéria-prima para a produção das embalagens. É aí que entra a logística reversa. Todos os retalhos são prensados e depois reciclados por uma outra empresa. Esse processo é a venda de aparas, né? Hoje a gente está com um pouco de falta de material devido ao aumento da demanda, né, de vendas, e é justamente pela falta de aparas. Ele volta para a empresa, passa por um processo, né, eles moem, tem todo um processo, tem a quantidade de material reciclado para poder fazer a chapa, não é 100% reciclado, e aí transforma novamente na chapa que está ali dentro para poder fazer as caixas e o consumidor final está consumindo o seu produto. Durante a quarentena, o delivery virou mesmo um serviço essencial. E apesar da flexibilização, os pedidos para entregas continuam crescendo. Quem já tinha o serviço precisou reforçar e quem ainda não tinha precisou aderir. A demanda abriu novas oportunidades. Não importa as condições do tempo que lá vão eles carregar a van. Neste supermercado, o número de entregas aumentou 20% nos últimos meses. São cerca de 100 compras todos os dias. O estabelecimento não cobra taxa extra para levar os produtos para a casa do cliente e nos horários de pico precisa reforçar o delivery.
Como a nossa demanda no começo do mês, principalmente, é muito grande, a gente às vezes traz um outro veículo maior, que seria um caminhão da loja, para estar entregando as compras dos bairros mais perto, né? A gente tem um motorista que é do caminhão, ele faz esse serviço para a gente também, para dar um apoio devido à nossa demanda ter aumentado. Segundo a Associação Paulista de Supermercados, o movimento nas lojas diminuiu com a pandemia da Covid-19. Já as entregas aumentaram em torno de 74%. Em todo o país, as mudanças geradas pelo distanciamento social fizeram aumentar a procura pelos serviços de delivery, não somente para a entrega de alimentos, mas também para diversos outros segmentos. De olho nesse mercado, essas duas amigas decidiram deixar seus empregos como analistas de crédito e investiram em uma empresa de entregas. A gente encontrou, de um lado, pessoas que não podiam ir buscar o que elas estavam comprando ou realizar um serviço que elas precisavam. E, do outro lado, algumas empresas, né, alguns empreendedores individuais que não estavam conseguindo ter o produto que eles vendiam entregue da forma que eles queriam, com a qualidade, com cuidado. E a gente acabou encontrando essa brecha e, para a gente, foi um impulso mesmo. O número de clientes não para de crescer. Já são cerca de 30 entregas por dia e a ideia é ampliar o número de motoqueiras. Na verdade, a maioria deles tem preferido, né, o atendimento feminino exatamente pelo esse cuidado, por essa qualidade do produto, entregar direitinho, da forma bem cuidadosa para o cliente. Fora a aparência também, que o pessoal conta bastante, a forma que chega até o cliente, que aborda o cliente na hora de fazer a entrega, isso tudo o cliente tem gostado bastante. Com a reabertura do comércio e das outras atividades do setor de serviços, a tendência é um final de ano um pouco melhor, mas muito além do que a gente está acostumado. Nós sabemos que o pior momento, principalmente em termos de desempenho das vendas do comércio, já passou. Naturalmente, nós tivemos um primeiro semestre muito difícil para o varejo. Dados do IBGE mostram uma queda acumulada dos 6 primeiros meses de quase 10%, de 8% a 10%. Obviamente que alguns setores possuem desempenho melhor do que outros que têm desempenho pior. Vou dar um exemplo de vestuário, com queda de quase 40% do faturamento do índice de volume de vendas do setor, do segmento. Outras atividades como supermercados e farmácias, pela sua essencialidade por possibilidade de ficar aberto, tiveram desempenhos positivos, ainda com custos operacionais muito elevados. E outras no 0 a 0, como materiais de construção, beneficiados também pela sua essencialidade neste período da pandemia e pela continuidade de melhorias das obras dentro de casa e também dos lançamentos de imóveis. A tendência é que nós tenhamos um final do ano um pouco melhor do que a gente viu, obviamente, nos primeiros 6 meses. Naturalmente, isso se deve a uma acomodação da economia, ainda que artificialmente, devido ao auxílio emergencial e também ao mercado de trabalho formal, que está substanciado pelo acordo de suspensão e redução de contratos de trabalho. Isso uma hora vai acabar e o nosso problema vai começar a ficar um pouco mais forte. Isso vai ser aos poucos chegando à economia real. Um ponto de atenção nesse segundo semestre é o Natal, dado que boa parte do 13º de funcionários públicos e também de aposentados e pensionistas já foi dado, e o Natal só é a principal data do comércio de vendas especial devido ao 13º, sabendo que essa tendência de que muita gente já recebeu o 13º e de que o mercado de trabalho com carteira assinada está diminuindo, teremos um Natal menos forte do que se vê todos os anos. Obviamente a conjuntura também ajuda isso. O PIB do Brasil deve cair em torno de 5% esse ano. Portanto, cautela, pragmatismo, planejamento. Em números, em percentuais, o pior momento já passou, mas os desafios continuarão, ainda afetando principalmente datas especiais que normalmente eram um fôlego, um sobrefôlego e que nesse momento precisam ainda mais de planejamento por parte dos empresários. A seguir, vendas de bicicletas disparam. Já os produtores de cervejas artesanais da região lamentam a queda na produção. A gente volta já já.
Você, estudante, está em busca de oportunidade no mercado de trabalho? Empresário ou profissional liberal está procurando um talento para a sua equipe? A oportunidade pode estar na centralestágio.com do Sincovat. Buscamos vagas para os estudantes, procurando dar todas as orientações e comodidade para as empresas. centralestágio.com. Faça seu cadastro em nosso site. Mais informações pelos telefones 3631-2529 ou 3011-0842. Durante o período da pandemia, uma das dúvidas frequentes que tem chegado aqui ao Departamento Jurídico do Sincovat é com relação à concessão de intervalo de repouso para alimentação. Vamos lá. A matéria é regulada no artigo 71 da CLT e diz o seguinte: para aqueles que trabalham em jornada até 4 horas, não há necessidade de concessão de intervalo. Para jornadas superior às 4 horas, há necessidade de concessão de 15 minutos para repouso e alimentação, ok? E para jornadas superiores a 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo de 1 hora até 2 horas. E aqui tem uma questão: caso haja necessidade de haver uma dilatação, um aumento no horário de repouso e alimentação, isso pode ser feito por meio de acordo individual. Então, o empregado e o empregador podem assinar um acordo individual com base no artigo 71 da CLT e dilatar esse horário em caso de necessidade para além das 2 horas previstas na lei. Durante a pandemia, as vendas online de bebidas alcoólicas aumentaram 94%. Já nos supermercados, o crescimento foi de 20%. Mas esses índices não refletiram nas cervejarias artesanais da região. Com os hotéis, bares e restaurantes fechados por quase 5 meses, o volume de produção caiu em mais de 50%. Antes da pandemia, esta cervejaria artesanal de São José dos Campos produzia cerca de 10 mil litros por mês. A maior parte das vendas era destinada a eventos, bares e restaurantes. Com tudo fechado, o volume caiu 70%. A queda em volume supera em muito o crescimento que se teve nos canais direto ou nos canais que ainda é possível atender durante a pandemia. O resultado é negativo para indústrias que vendiam direto para o atacado, para empresas revenderem o produto e agora passa a viver de venda direto para o consumidor. Pensa que antes da pandemia, toda semana tinha os carros de entrega saindo lotados com barris de 50, 30 litros e agora eu passo a atender o consumidor com embalagens de 1 litro, garrafa e lata. 60% da produção era destinada a cervejarias ciganas, que são aquelas que não possuem uma fábrica própria e também pararam parcialmente suas atividades. Com isso, foi necessário buscar novas estratégias de vendas. As estratégias para se manter ativo no mercado são diversas, desde a criação do serviço de delivery, coisa que nós não fazíamos na cidade antes da pandemia, até parceria com outros empresários da região para levar ao consumidor diferentes experiências ao degustar cerveja, através de harmonizações, degustações guiadas por sommelier e até lives explicando sobre produtos, serviços e curiosidades cervejeiras. Júlia é proprietário da cervejaria Taubatexas e explica que sua produção caiu 50% com a pandemia do coronavírus. O Covid teve sim um grande impacto, né, na minha empresa e na cerveja como um todo. Afinal, a cerveja tem uma função social, né, que é unir pessoas, seja em eventos particulares, familiares, aniversários, churrasco com os amigos, festas, eventos diversos. Para se manter no mercado, a cervejaria também precisou inovar. Começamos a distribuir garrafas de 1 litro via delivery, né, para que nossos clientes pudessem continuar consumindo nossos produtos, mas com a segurança dos seus lares, né, para que não precisasse se expor por conta da situação. Muitos setores da economia estão sendo criativos para conseguir sobreviver. Seja por medo de usar o transporte coletivo e ser infectado pela Covid, ou para praticar uma atividade esportiva, saindo um pouco do isolamento social e fazer aquela higiene mental. O fato é que a procura por bicicletas aumentou mais de 50% durante a pandemia. Alguns empresários estão até perdendo clientes por falta de peças.
A mercadoria chega 2 vezes por semana nesta loja. Mesmo assim, faltam peças e cerca de 15 clientes deixam de ser atendidos por dia. Desde o começo da pandemia, as vendas de bicicletas triplicaram e a manutenção aumentou em mais de 300%. Nós estamos passando por um momento histórico. Nunca se vendeu tanta bicicleta em tão pouco tempo, em uma demanda tão grande por procuras não só para o esporte, meio de transporte, deslocamento urbano, né? Márcio precisou contratar 3 funcionários para ajudar nas vendas e nas montagens. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, a procura aumentou em 50% nos últimos meses. O uso da bike foi até recomendado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, evitando assim o transporte coletivo, além de manter o corpo em movimento. E o que ocorreu foi que nós, para atender a demanda, comprar produto, receber, montar vestuário, equipamento, acessório, bicicletas, etc., nós tivemos que contratar mais gente, como foi dito, e trabalhar um tempo maior ainda, entrar mais cedo, finalizar mais tarde, ficar até a noite para montar, para poder, no dia seguinte, entregar as bicicletas, que teve uma demanda muito grande, né? E nesse período, muita gente também resolveu usar a bicicleta para a prática de atividades esportivas. Uma maneira de quebrar o isolamento e fazer aquela higiene mental. As pessoas, graças ao tipo de atividade física que é feita ao ar livre, né, que é feito junto à natureza e talvez junto a algumas estradas com poucos movimentos, as pessoas estão buscando muito a atividade física através da bicicleta para sair desse isolamento, né, sair dessa situação que é desagradável, apesar de ser necessária, mas que é desagradável de você ficar aí dentro de casa e o sedentarismo batendo, principalmente pessoas que já eram ativas, né, já faziam atividades físicas antes, estão buscando uma bicicleta como um meio de voltar à atividade. Entre as atividades com a bicicleta que não para de crescer está o mountain bike, modalidade de ciclismo mais popular no país. O objetivo é vencer os desafios impostos pelas trilhas e outros percursos naturais. É uma sensação que só quem pedala sabe. Que é você pegar a bike, você sair pra pedalar, você relaxa, você descansa. Um vento na cara, não tem coisa mais gostosa do mundo que tem. E pedalar é muito bom. Rodinei dá dicas para quem pretende iniciar no esporte. Dica que eu dou para o pessoal que está começando é o seguinte: em primeiro lugar, o pessoal vai dar risada aí, mas não vai na onda de quem já pedala há muito tempo, tá? Isso aí é uma frase de sabedoria. As pessoas falam assim, não, nós vamos ali, é poucos quilômetros e tudo mais, esquece de olhar para o iniciante, uma pessoa que às vezes é atleta de outra modalidade, mas ela não tem aquela especificidade de pedalar. Então assim, vai tranquilo, respeite seus limites, use sempre equipamento de segurança, principalmente capacete e luva, que pode acontecer uma quedazinha qualquer lá e uma luva protege a mão, o capacete protege demais a cabeça. Então assim, vai com calma, respeite seus limites, busque ambientes e locais para pedalar que sejam compatíveis com o seu nível técnico. E aos poucos você vai adquirindo conhecimento. Depois dessa reportagem, até eu fiquei com vontade de pedalar, viu? Mas como disse o professor, tem que começar devagar, hein? E o nosso programa de hoje termina aqui. Você encontra essas reportagens e muitas outras sobre o empreendedorismo de nossa região em nosso canal de vídeos no YouTube. Já são mais de 3,5 milhões de visualizações. Acesse também nosso site e nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá e um ótimo final de semana para você.